Titio Zuck acabou de anunciar mudanças significativas na checagem de fato e as abordagens de censura, silenciamento e banimento das suas plataformas Facebook, Instagram e Threads. As mudanças deixaram muita gente empolvorosa, dizendo que o que Mark está fazendo é um ataque à democracia brasileira por algum motivo, que ele está se curvando a Donald Trump e que medidas deveriam ser tomadas para cercear os males que a liberdade de expressão pode trazer para o nosso povo. E como você pode perceber, tem muita narrativa em cima do que foi dito pelo Mark. Mas como aqui a gente gosta de separar fato de narrativa, sempre colocar um pouquinho de especulação própria em cima, mas deixando claro que é especulação, a gente precisa saber o que o Zuckerberg disse de fato. E, de fato, você pode comparar o que ele disse no Poder 360, no Brasil Paralelo e diversos outros canais aí que disponibilizaram o discurso do Mark ali com uma legenda simples e sem fazer nenhum comentário em cima. Não é o que eu vou fazer aqui. Eu vou comentar o que o Zuck falou pra gente e o que esse discurso pode representar na prática. O Zuckerberg começa lembrando que o objetivo das suas redes sociais sempre foram dar voz às pessoas e permitir que essa voz fosse ouvida por outras pessoas. Ele sempre se importou com a liberdade de expressão. E você pode duvidar disso quanto você quiser, mas vamos prosseguir com o que o cara falou. As redes dele sempre tiveram um foco muito direcionado em banir conteúdos relacionados a todo tipo de abuso, a drogas, incentivos ao terror e coisas do tipo. Porém, em tempos mais recentes, houve uma pressão crescente para que temas políticos fossem abordados e tratados de maneira semelhante a esses temas mais nocivos. Certos termos, certas visões políticas eram limitadas, censuradas, silenciadas ou até mesmo banidas, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Threads. Zuck acredita que houveram erros nessa abordagem. Por mais que certa parte dos conteúdos, talvez a maior parte dos conteúdos que foram prejudicados, realmente deveriam receber aquela guilhotinada, mesmo a margem de erro de 1%, quando você pensa numa empresa do tamanho da Meta, pode estar afetando milhares de pessoas. E por isso, ele tomou a decisão de dar um passinho para trás e ter uma abordagem um pouco mais leve em relação a tudo que está acontecendo aqui. Com isso, ele anunciou uma série de medidas que está deixando muita gente aí arrancando os cabelos. E a primeira delas é o fim do fact-checking, a checagem de fatos do Facebook, que taxa certas coisas como fake news, outras como verdadeiras, proíbe ou censura ou silencia as primeiras e promove a segunda. Em decorrência dessa primeira, Mark anunciou que as agências de fact-checking estavam sendo muito enviesadas, via de regra pelo pessoal ali da Califórnia, e que agora não haveria mais fact-checking nas suas empresas. E isso quer dizer que a desinformação vai rolar solta, né? Errado. Mark vai seguir o exemplo de Elon Musk e implementar um sistema de notas da comunidade, onde as notícias podem ser averiguadas e contexto pode ser adicionado pelos próprios usuários daquelas redes, com uma postagem secundária acompanhando a notícia principal e fornecendo um contexto importante para ela. Isso aqui provavelmente compõe a maior parte das notícias que você vai ler. O Facebook não vai mais checar os fatos das postagens. É um paraíso de fake news para a extrema-direita nadar de braçada. Não exatamente. Ainda existe a checagem de fatos e ainda vai existir. Ainda haverão agências para averiguar essas notas da comunidade, averiguar as postagens e os conteúdos factualmente criminosos ainda serão punidos. Mas não dizer que Mark está se aproximando da direita americana com esse movimento é tolice. Esse gesto, apesar de não ser um gesto político, tem implicações políticas muito claras. O segundo tópico gerou menos debate. Ele está simplificando as políticas de conteúdo da plataforma. Mark diz explicitamente que questões como imigração e gênero, questões que geram muito debate nos Estados Unidos, recebiam um certo tolimento pelas suas plataformas. Agora vai ser mais simplificado. E entenda, simplificado não quer dizer que essas limitações não vão existir, que não vai existir uma política para lidar com isso. Apenas que o que pode ser dito e o que não pode ser dito vai estar melhor expresso nos termos da plataforma, talvez menos vulnerável ao julgamento de quem vai analisar isso aí. Mark cita que esses tipos de tema e as políticas sobre ele foram constantemente usadas para silenciar opiniões contrárias, e que agora tanto o pode não pode quanto a punição por aqueles que exibirem opiniões criminosas sobre esse tema vão estar mais claramente expressas nos termos da plataforma. Essa aqui gera menos discussão porque uma política mais simplificada, mais fácil de entender e que deixa mais claro para todo mundo que pode e não pode ser feito, menos subjetivo às vontades de um juiz soberano que ninguém conhece a cara, esse é o tipo de coisa que é bem-vinda para todos os lados da conversa. O terceiro parece algo mais técnico, mas na verdade é bastante importante. A moda como os filtros do Facebook, do Threads e do Instagram vão funcionar agora será mais focada. Isso é,
Antes, os filtros trabalhavam de maneira genérica, procurando termos problemáticos em todas as postagens e limitando, silenciando ou censurando aquelas postagens, ou às vezes aquele usuário. Agora, esses filtros vão estar direcionados àqueles pontos que eu remeti antes, aqueles pontos que são criminosos, que possuem um potencial danoso para a sociedade maior e mais imediato, enquanto postagens de opinião política, via de regra, vão necessitar do suporte da própria comunidade para denunciá-las, não contando com um sistema de silenciamento ou banimento automático. Se existe uma opinião que é política, mas ao mesmo tempo é criminosa, seria necessário que um ou mais usuários a denunciassem para então que ela fosse averiguada e alguma providência fosse tomada sobre isso. É claro, esses filtros são ferramentas eletrônicas e não existe uma pessoa com poder por trás deles. O problema é que os filtros são programados por alguém, são controlados por alguém, e o próprio algoritmo em si pode ter erros de julgamento, como você deve saber muito bem se você já usou qualquer programa de inteligência artificial por mais que meia hora. Exigindo um número um pouco maior de denúncias, uma seriedade maior nessas denúncias, Mark tem a intenção de que mais conteúdo esteja disponível e menos censura venha a ocorrer. Isso significa que menos coisas vão ser banidas, mas também significa que menos postagens que não tenham um ímpeto criminoso vão ser censuradas. Existe um princípio jurídico que diz que é melhor você inocentar um culpado do que culpar um inocente. E parece que é mais ou menos por essa métrica aí que o Mark está agindo. O quarto tópico é a retomada dos conteúdos cívicos. Se você frequenta o Facebook, o Threads ou o Instagram, você deve ter percebido que conteúdos políticos raramente são entregues de maneira orgânica para você. Isso significa que, se você não segue uma pessoa, como a deputada Samia Bonfim, por exemplo, as postagens dela não vão aparecer para você, naturalmente, como as outras postagens de páginas de humor, páginas de fitness, aparecem de tempos em tempos enquanto você está scrollando. Isso foi um pedido dos usuários dessas plataformas. Eles achavam o conteúdo político muito estressante e não queriam ter contato com aquilo. Então o Mark tirou esses conteúdos. Porém, Mark parece acreditar que o espírito do tempo mudou e que trazer esse conteúdo político de volta, mesmo que de maneira sutil, é um caminho acertado. É do quinto tópico pra frente que o negócio começa a ficar meio louco. Ele cita que a sua sede de review de conteúdo vai sair da Califórnia, que é um estado fortemente democrata ou de esquerda nos Estados Unidos, e vai estar movendo ela para o Texas, que é um estado um tanto mais à direita, com votações à direita sendo bem estabelecidas desde 1980. Existe uma visão muito característica nos Estados Unidos sobre os estados da Califórnia e do Texas. Se você tivesse que traduzir isso para o Brasil, seria como se a Califórnia fosse um Nordeste, um estado que de maneira forte e constante traz os seus votos para candidatos de esquerda, enquanto o Texas seria algo mais politicamente próximo de São Paulo, talvez, onde é bem raro você achar a esquerda tendo vez. É claro que essa tradução não coleta perfeitamente quais são os estereótipos de cada estado, mas é só para você ter uma ideia. É no sexto tópico que o negócio despiroca de vez. O Mark cita diretamente que estará trabalhando com o presidente Donald Trump. E todo o discurso dele já é bastante alinhado com o Trump. Ele não precisava ter falado o nome do cara para deixar isso claro, mas ele escolhe falar. E quando ele escolhe falar, ele dá uma ideia de que essa aliança entre os dois, ela é muito mais formal e poderosa do que uma simples estamos trabalhando para o mesmo objetivo. O Mark cita que os Estados Unidos têm a Constituição que mais solidamente defende os direitos de liberdade de expressão e que ele tem visto através de suas plataformas esses direitos sendo limitados em diversos países do mundo. Ele fala que a Europa tem se tornado muito burocrática e tem se tornado atrasada por causa disso, e o negócio começa a tomar uma loucura quando ele já fala da América Latina, dizendo que cortes jurídicas sombrias têm limitado de maneira tirânica qual conteúdo pode ou não pode ser exibido lá. Pois é, mano. Ele não chamou o careca pelo nome, mas apontou na cara. A gente conhece o Xande muito bem. Esse tipo de coisa não deve ficar de graça. Pelo menos um ou outro pronunciamento o carequíssimo vai fazer. Ou será que o capuz ou a toga vai servir? Acho que não, hein? Mas uma rixa entre esses dois aí tá marcada. Telegram, WhatsApp e Facebook já receberam algumas censuras no Brasil. Quando isso acontecer da próxima vez, vai rolar um estresse. E talvez o pronunciamento ainda mais importante é quando ele vai falar diretamente da China e as suas políticas de censura. Aqui o homem foi cutucar o dragão com a vara curta. Abordar esse tema tão diretamente assim por um gigante da indústria que é o Mark Zuckerberg é sinistro. A gente tem visto constantemente empresas e mais empresas abaixando a cabeça para as políticas de censura da China.
Você deve estar ligado naquilo que aconteceu com o Marvel Rivals, não é? Existem certos termos, como libertar Taiwan ou sobre o Tibete, que não podem ser ditos no chat do Marvel Rivals. Você não pode falar do Ursinho Pooh, você não pode falar de 1989, onde aconteceu uma baguncinha ali na Praça da Paz Celestial. Entre os grandes países do mundo hoje, a China é aquela que tem uma imposição mais severa sobre o que pode ou não pode ser dito. E a sua gigantesca influência econômica tem feito várias outras grandes empresas, japonesas, americanas e europeias, abaixarem a cabeça para o que o Partido Comunista Chinês permite ou não permite que seja dito. A citação de Mark Zuckerberg sobre a China é rápida e sutil, mas é um levantar de cabeça que a gente vê bem raramente. E na moral, eu não consigo lembrar de nenhum outro momento onde um dos grandes bilionários, um dos grandes chefes da indústria mundial ou de alguma grande plataforma mundial fez coisa parecida. E ele dizendo isso, logo no mesmo tópico onde ele cita estar trabalhando junto com o Donald Trump, é um claro posicionamento de viés nacional, colocando-se de maneira definitiva no lado americano, neste conflito silencioso que existe entre as duas grandes potências. O Mark não para por aí. Ele diz que nos últimos 4 anos foi bem difícil combater essa censura, pois o próprio governo americano pedia que mais e mais postagens fossem controladas, vamos dizer assim, já dando também aquela cotovelada nos democratas, e dando também fortes indícios de que a Meta, como um todo, sofreu pressões e influências semelhantes àquelas relatadas no Twitter Files. Ele termina dizendo que existem muitos conteúdos ilegais que eles querem remover e que isso vai ser difícil, pois o algoritmo nunca será perfeito, mas que a liberdade de expressão deve prevalecer. O discurso dele é sutilmente à direita no começo e claramente republicano no final. O posicionamento do Mark é forte e extremamente importante, porque antes a gente tinha o Elon Musk como uma peça meio que isolada nesse lado da balança, mas agora tem outro nome gigantesco junto com ele. E isso, meu amigo, isso pode marcar uma brusca virada de tempos. Mas é claro que poderes vigentes, principalmente das cortes sombrias da América Latina, ou mesmo dos poderes eleitos da América Latina, não vão simplesmente aceitar essa nova ordem. Por mais que algumas pessoas gostem de esbravejar isso, o Brasil não é o quintal dos Estados Unidos. Essa declaração do Mark anuncia uma poderosa batalha política que está por vir. Se o governo já estava passando mal contra os seus opositores de rede social, quando eles tinham um velado apoio de esquerda dessas empresas, agora eles vão sofrer dobrado. E a maneira como o governo vai reagir a isso é previsível e imprevisível ao mesmo tempo. Previsível porque a gente já conhece os meios. Censura, ministério de propaganda, jornalistas, artistas e até mesmo tuiteiros sendo muito bem pagos para proteger qualquer tipo de atrocidade que o governo faça, tu já conhece bem a receita. Mas exatamente quando e de que meio vai se dar essa resposta, não tem muito como a gente prever. Nessa briga é quase certeiro que o nosso país vai levar a pior. E se os Estados Unidos começarem a fazer uma represália forte contra a gente, o que eu não duvido que eles vão, já que o Donald Trump é um presidente bastante vigoroso contra os seus inimigos, meu amigo, esse país aqui ele pode dar uma afundada severa. E não se engane achando que chineses ou russos vão salvar a gente. Esses caras têm problemas gigantes para lidarem. A influência americana em cima do BR é bem difícil de ser quebrada. E é bem provável que se em 2026 a gente não colocar alguém de direita na cadeira grande, o negócio pode ficar bem feio.